O alistamento de José e Maria, o nascimento de Jesus, a história de Simeão e Ana. Esqueceram o menino no templo, e o menino crescia em graça e em sabedoria. Lendo e explicando a Bíblia Sagrada, Lucas capítulo 2. Sejam bem-vindos. Aproveite esse momento da vinheta para se inscrever no canal, compartilhar no grupo da família. Diga que eu estou lendo e explicando a Bíblia Sagrada, e essa já é a segunda leitura. Nós já lemos a Bíblia toda aqui no canal. Consiste numa leitura simples da Palavra de Deus com alguma explicação para ajudar no entendimento, principalmente daqueles que não tiveram a oportunidade de fazer teologia e podem aprender aqui com o pastor João Neves. Eu a serviço do reino de Deus. Vamos lá. Lucas capítulo 2. Antes eu quero indicar para vocês, essa Bíblia é a Bíblia que eu uso, a Bíblia palavra-chave. Eu uso para tirar as minhas dúvidas e ministrar aqui as lives, muita coisa interessante. Por que ela se chama palavra-chave? Porque em cada versículo, em quase todas as palavras, não em todas, ela tem uma letrinha e lá no final tem a explicação, ou em hebraico, se for Antigo Testamento, ou em grego, se for no Novo. Por isso se chama palavra-chave, né? A Bíblia começa no princípio, criou Deus os céus e a terra. Ele explica no princípio, Bereshit, origem, começo, o que é que significa a palavra Bereshit? Criou. Criou é bará, verbo atribuído somente a Deus. Ele explica o que é Bereshit, o que é bará, qual a palavra Deus que está ali, que é Elohim, o Elohim, e tem uma letrinha, um númerozinho, né? Melhor dizendo, é uma numeração. Você vai lá no final e às vezes tem a explicação de uma página inteira, só para explicar uma palavra. Eu indico para vocês essa Bíblia, palavra-chave. Se vocês interessarem, eu tenho um livro, né? Eu posso compartilhar com vocês no Mercado Livre para adquirir essa Bíblia. Vamos lá. E aconteceu naqueles dias que, saindo um decreto da parte de César Augusto, que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo mundo se alistasse. Bem, até aqui é genérico, saiu um decreto e todos têm que se alistar. Mas eu falei para vocês que Lucas é diferenciado. Lucas é o escritor do Novo Testamento, né? Detalhista. E olha o que ele vai dizer no próximo versículo. Este primeiro alistamento foi feito sendo Quirino presidente da Síria. Opa! Situou a história do Evangelho dentro da história geral. Ok? Não tem como dizer que isso não aconteceu, porque ele situa o relato dele. Se lembra que ele está escrevendo para Teófilo, que é um homem nobre, excelente Teófilo, é alguém muito importante, então ele não pode falar bobagem, ele tem que ser claro. É uma dissertação muito precisa, muito bem feita, porque ele está escrevendo para uma autoridade. E todos iam alistar-se, cada um na sua própria cidade. Subiu também José da Galileia, da cidade de Nazaré, à Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa da família de Davi. Muito parecido aqui com o nosso sistema de votação, né? É até engraçado quando nós vamos votar, que nós sempre vamos naquele lugar que a gente vota há muitos anos, e aí geralmente reencontramos amigos que não vemos há tempo. Era mais ou menos assim. Esse alistamento quer dizer um censo, onde eles tinham que se recadastrar, digamos assim, e lá foi José, e ele levou Maria, apesar de nesse momento o menino não tinha nascido ainda, né? Mas ele já vai com Maria, e era provisão de Deus, providência de Deus, para que Jesus nascesse em Belém, porque ele subiu também José da Galileia, da cidade de Nazaré, né?
a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa da família de Davi. Tem que se alistar na sua tribo, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Okay? Maria, sua esposa, que estava grávida. Aqui, os relatos dos evangelistas não são iguais, né? Não dá o detalhe aqui que o anjo apareceu para José. Aqui só fala de João Batista, de Zacarias, né? É engraçado que Mateus foca mais em José. Lucas, ele já vai focar em Isabel, mãe de João Batista, e Maria, mãe de Jesus. Cada evangelista traz o seu relato do seu jeito, tá bom? Então aqui ela já estava grávida e eles já moravam em Nazaré. E aconteceu que estando eles ali aonde? Deixa eu voltar. Ó, foi de Nazaré à Judéia, cidade de Davi. Olha, isso aqui é muito interessante, porque no Evangelho de João eu cansei de falar e repetir assim milhares de vezes que Jesus não gostava de estar na Galiléia, na Judéia, ele preferia na Galiléia, porque foi onde ele cresceu, onde ele viveu, e é por isso que é chamado Jesus Nazareno, porque na Galiléia, em Nazaré, nos lugares pobres, o povo o desejava, o povo queria o milagre, enquanto na Judéia, onde tinha os fariseus, eles duvidavam de tudo que Jesus fazia. Então ele vai aqui a Belém para alistamento, certo? Maria estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz. E deu à luz o seu filho primogênito. Ok? 2,7. Primogênito. Para quem acha que Maria só teve Jesus e permaneceu virgem, isso não é bíblico. Ok? É apenas um dogma de homem, não é bíblico. Não é bíblico. Mateus, capítulo 1, o último versículo, diz que José não a conheceu ou não teve relações com ela até que nasceu o seu filho primogênito. Então, no mesmo versículo, diz duas vezes que Maria não permaneceu virgem. Isso é um dogma misturado com um mito, e não é assim que a palavra de Deus diz. Olha, deu à luz a seu filho primogênito. Quem tem primogênito é porque tem outro. E envolveu em panos e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Tem igreja, tem lugar, tem casa, que não tem lugar para Jesus. Não havia lugar para eles na estalagem. Os hotéis estavam cheios, era alta temporada, porque todo mundo estava se alistando, dando ali fazendo o seu cadastro. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. Outra curiosidade aqui, Mateus fala dos magos que vieram do Oriente. Lucas fala de pastores, né? Pastores de ovelha que guardavam o rebanho nas vigílias da noite. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles quem? Sobre os pastores que estavam de serviço à noite. E a glória do Senhor cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse, vocês que veio aqui, ó, o anjo do Senhor. Pode, aqui, apesar de não afirmar, está quase certo que aqui é Gabriel, ok? Gabriel, ele apareceu para João Batista, ele apareceu para Zacarias, pai de João Batista, apareceu para Maria, e agora ele aparece aqui para os pastores. O anjo do Senhor aqui, 99,9% de ser o próprio Gabriel, porque ele é o mensageiro. Tiveram grande temor, e o anjo lhes disse, não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, mensageiro, Gabriel, que será para todo o povo, pois na cidade de Davi nos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. O Messias chegou, cidade de Davi. E isto vos será por sinal, achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura, porque não havia lugar na estalagem, no hotel, na pousada. E no mesmo instante apareceu com o anjo
uma multidão dos exércitos celestiais louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Aleluia. Então, além do anjo, vieram agora os anjos glorificar a Deus. E aconteceu que, ausentando-se deles, dos pastores, os anjos para o céu, disseram os pastores uns aos outros: vamos, pois, até Belém, e vejamos isto que aconteceu, que o Senhor nos fez saber. Aleluia. Vamos a Belém? Eu já estive em Belém. Não foi Belém da Judéia, mas foi Belém do Pará. Vamos a Belém? É uma mensagem, é um tema. Já foi tema da igreja lá? Vamos a Belém? Vamos até Belém e vejamos o que aconteceu. Deus está nos convidando a irmos a Belém e vermos que aconteceu o cumprimento da promessa. O Messias chegou, o Messias de Israel e o Cristo da igreja. E foram apressadamente. Opa, foram como? Apressadamente. Eu falei ontem que Maria foi apressadamente encontrar-se com Isabel. Eu falei que Rebeca apressadamente deu água aos camelos de Eliezer. Isso é uma característica da igreja. Apressadamente. Crente lerdo não faz nada na obra do Senhor. Pastor lerdo não consegue comandar nada, liderar nada. Deus não nos chamou para ser lerdo, chamou para sermos diligentes. Eles foram apressadamente e acharam Maria e José e o menino deitado na manjedoura. E, vendo, divulgaram a palavra que acerca do menino lhes fora dita. E todos os que ouviram se maravilharam do que os pastores lhes diziam. Mas Maria guardava todas essas coisas, conferindo no seu coração. Maria analisava o que o anjo falou com ela e o que está acontecendo, o que todos estão falando do menino. E voltaram os pastores glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes havia sido dito. Aleluia. Que os pastores hoje, quando vão a um congresso, a uma conferência, voltem assim, glorificando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes havia sido dito. E, quando os 8 dias foram cumpridos para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, que pelo anjo lhe fora posto antes de ser concebido. Lembra que João Batista, no capítulo 1, foi lá ao 8º dia ser circuncidado. Agora chegou a vez de Jesus. E o nome era colocado no dia da circuncisão, né? E esse nome foi o nome que o próprio anjo deu, Jesus, Yeshua, é o mesmo nome de Josué. E cumprindo-se os dias da purificação dela, segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém. Aqui, ó. 21, para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, porque o anjo lhe fora posto antes de ser concebido. E cumprindo-se os dias da purificação dela, segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém para apresentar ao Senhor. Segundo o que está escrito na lei do Senhor, todo macho primogênito será consagrado ao Senhor quando? Ao 8º dia. E para darem oferta segundo o disposto na lei, um par de rolas ou 2 pombinhos. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão. Aqui vamos começar o relato de 2 pessoas impressionantes no capítulo 2 de Lucas, Simeão e Ana. Simeão, e este era um homem justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. O Espírito Santo estava sobre ele. E fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. Olha que moral que ele tinha com Deus. Ele era tão fechado assim, ele mandava mensagem para Jeová no PV, né? Não era no grupo. Intimidade com Deus. E aí o Espírito Santo disse que ele não morreria antes de ter visto Cristo Senhor.
E pelo Espírito, já viu que ele é ligado. O Espírito falou com ele e pelo Espírito foi ao templo. Tem gente que vai ao templo para vender produto, para contar piada, para contar história, para contar lorota. Templo é lugar de nós adorarmos a Deus, né? Pelo Espírito foi ao templo. Qual a sua motivação para ir ao templo, né? Ele foi pelo Espírito. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele procederem segundo o uso da lei, ele então o tomou em seus braços, louvou a Deus e disse: Agora, Senhor, despedes em paz o teu servo, segundo a tua palavra. Ele era ligado no Espírito, foi ao templo pelo Espírito, e agora, pelo Espírito, ele reconheceu que o menino era o Messias. Pois já os meus olhos viram a tua salvação. Então, me despede em paz agora, Senhor. Tua promessa se cumpriu. Eu vi o menino. Eu segurei o menino no colo. Meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos. Luz para iluminar as nações e para a glória do teu povo Israel. E José e sua mãe se maravilharam das coisas que dele se diziam. E Simeão os abençoou e disse a Maria, sua mãe: Eis que este é posto para queda e elevação de muitos em Israel, e para sinal de que é contraditado. Ou seja, muitos vão aceitá-lo, mas muitos vão se opor a ele. E uma espada transpassará a tua própria alma, para que se manifeste os pensamentos dos corações. Uma espada transpassará a sua... Eita, estou botando o slide errado. A sua própria alma, para que se manifeste os pensamentos dos corações. Deixa eu ver aqui como é que está esse versículo. Na NVT, Lucas capítulo 2. Vamos lá. Capítulo 2, versículo 35. Lucas, Mateus, Marcos, Lucas e João. Atos Romanos, Coríntios. Vai lá para ver. Lucas 2, 30. Lá, João Neres, o povo está esperando. Vamos lá, João Neres, 2,35, diz assim: Como resultado, serão revelados os pensamentos mais profundos de muitos corações, e você sentirá como se uma espada lhe atravessasse a alma. Ok? Uma espada transpassará também a tua própria alma. Tá? Aqui está falando da alma de Maria, de José, e de todos nós, né? E seus nossos pensamentos seriam manifestos nos nossos corações. Olha como diz na linguagem de hoje, o versículo 35. Eita glória! E assim, os pensamentos secretos delas serão conhecidos, e a tristeza, como uma espada afiada, cortará o seu coração, Maria. Então, como disse, essa palavra é para Maria, né? Porque ela, como mãe, é quem vai sofrer, né? O menino. Em outras palavras, Simeão está dizendo: Maria, prepare seu coração. Porque é assim, você foi usada, mas ele não é teu. Ele é filho de Deus. E ele vai ser transpassado, e isso vai lhe doer, né? E estava ali a profetisa Ana, outra figura importantíssima na Bíblia Sagrada. Profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer. É raro, né, alguma referência de tribos assim que não seja Judá, que não seja Efraim, e aqui é a tribo de Azer. Esta era já avançada em idade, tinha vivido com o marido 7 anos, desde a sua virgindade. Tinha vivido somente 7 anos, ficou viúva. E era viúva de quase 84 anos. Só de viuvez, tá?
e não se afastava do templo, servindo a Deus em jejuns e orações de noite e de dia. Bom seria se as viúvas, as pessoas que têm tempo, estivessem, né, nessas intercessões, nas orações de noite e de dia. Fica a dica, né? Para quem tem tempo. E sobrevindo, na mesma hora, ela dava graças a Deus e falava dele a todos que esperavam a redenção em Jerusalém. Essa estava ligadinha também. Ela não foi por acaso, ela foi no dia certo, no dia que Jesus foi no culto ser circuncidado. E ela falava dele a todos, que todos nós também falemos de Jesus para todos. E quando acabaram de cumprir, segundo a lei do Senhor, voltaram à Galiléia para a sua cidade de Nazaré, de onde vai ficar famoso Jesus de Nazaré. Mas ele nasceu em Belém da Judéia. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria e de graça de Deus, e a graça de Deus estava sobre ele. Ora, todos os anos, seus pais, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa. Fala nisso, nós estamos pegando no mês de abril, onde nós celebramos a Páscoa cristã, né, digamos assim. Mas a Páscoa é uma tradição judaica, né, a verdadeira Páscoa, a origem da Páscoa. E eles iam todos os anos, ninguém podia perder a Páscoa. E foram a Jerusalém, né? Todos os anos eles iam. E, tendo ele já 12 anos, entre um versículo e outro aqui, Jesus já tem 12 anos. O que Jesus fez entre 1 e 12 anos, não sabemos. Também não interessa muito, porque o Evangelho tem a intenção de contar a história da salvação. Não vai contar o que é que o menino estava brincando, se ele jogou bolinha de gude, se ele prendeu passarinho, se ele caçou passarinho, né? Se ele brincou de pique-esconde. Bem, Jesus foi uma criança como outras. Eu falei isso uma vez e o irmão quase me crucifica, quase me queima na fogueira da Inquisição. Eu falei que Jesus foi um adolescente como outros. Ele falou, não, irmão, esses adolescentes são uma praga. Jesus não foi assim, irmão, meu Deus. Eu falei, calma, rapaz. Eu estou dizendo que Jesus foi homem. E como homem, ele foi uma criança normal, até que ele começasse a se destacar e a assumir o ministério somente com 30. Mas aqui com 12, vamos ter o primeiro destaque, né? E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém. E não soube José, nem a sua mãe. Aí você pode dizer, que pai e mãe desleixado, né? Mas não é, porque naquela época, vocês sabem que o tio, os outros parentes, todo mundo leva o filho de todo mundo. Antigamente era assim, né? Antigamente era assim, havia uma confiança, né? E eles ficaram despreocupados, ele está com alguém, né? Está com alguém da família e está tudo certo. Pensando, porém, que ele viria de companhia pelo caminho, pensando que estava com um tio, com um primo, andaram o caminho de um dia, procuravam-no entre os parentes e conhecidos. Era comum ele estar com alguém conhecido. E, como não o encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. Deixaram Jesus no templo. Não volte para casa sem Jesus, tá? Quando terminar o culto, leve Jesus para casa. E aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. 3 dias, que mistério, né? Entre os doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam admiravam-se, e todos os que o ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. E estavam vendo que aquele menino não era uma criança qualquer. E quando o viram, maravilharam-se. E disse-lhe sua mãe, filho, por que fizeste assim conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E ele lhes disse, que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar os negócios de meu pai? Aleluia. 12 anos, já estava tratando dos negócios do pai. E você?
Está tratando dos negócios do Pai ou só quer saber de cuidar da sua vida? Jesus estava cuidando dos negócios do Pai. E eles não compreenderam as palavras que ele dizia. Como assim? O pai dele é José, tem uma carpintaria lá em Nazaré. Como é que ele está cuidando do negócio do pai? Será que ele está vendendo algum banco para a igreja aqui? Será que ele está vendendo banco aqui para o sacerdote? Não, ele estava falando do Pai Celeste. E desceu com eles, Jesus desceu com eles, José e Maria, e foi para Nazaré. E era-lhes sujeito, ok? Porque ele estava como filho, como homem, estava ali se sujeitando a José e Maria. E sua mãe guardava no coração todas essas coisas. E o anjo falou, o que Simeão falou, e Ana falou, agora o que ele mesmo falou e os doutores falaram dele, Maria está guardando tudo no seu coração. E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça. Sabedoria, 1. Estatura, 2. Graça, para com Deus e para com os homens. Para com os homens. Vamos ler a Bíblia toda? Nós estamos lendo pela segunda vez e hoje a leitura de Lucas, capítulo 2. Aleluia. Deus abençoe você nesta manhã. Pai, em nome de Jesus, eu quero apresentar a vida dos teus filhos que dedicaram esses minutos, 26 minutos, Senhor, para ouvir a tua palavra. Que o Senhor abençoe poderosamente. Que nós tenhamos o discernimento de Simeão para irmos ao templo, guiados pelo Espírito, para sairmos do templo agradecido pelo que o Senhor fez, para glorificarmos o teu nome e jamais voltarmos para casa sem levar Jesus conosco. Em nome de Jesus nós oramos por cada casa, cada lar, cada família. Eu oro pelo Brasil, peço misericórdia, tempo de justiça sobre a nação brasileira e peço também sobre Jerusalém, haja paz sobre Jerusalém. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Se você disse amém, compartilhe essa live com mais alguém. Paz seja convosco.